Começa agora a Copa do Mundo de 2022. A Copa do Mundo de bocha. De um lado, a seleção da Arábia Saudita. E do outro, a seleção do Japão. Olha só, velho, a seleção nacional da Arábia Saudita de bocha vem com a seguinte escalação: camisa 1, Al-Ittihad; camisa 2, o ponteiro pela direita, Al-Jazira; camisa 3, o ponteiro pela esquerda, Al-Mohamed Fahadi; e o camisa 5, defensor, é o Al-Kibi Esfira. E agora, me diz aí, Leandro Peixada, quero ver agora, me fale a escalação da seleção do Japão. Então vamos lá, seu velho. A escalação da seleção nacional do Japão da bocha é: camisa 2, Kojiro Nakombi; tem que tomar cuidado com esse é rapidinho. Camisa 3, Satoru Nakajima; camisa 5, o defensor Takara Nomuro; e o camisa 7, Mario Nobu. Sempre tem que ter o Mario, né? Você conhece o Mario, seu velho? Agora, eu quero ouvir os comentários de Cláudio Kisuga. O que você acha dessa partida? Olha, sou velho. De um lado temos a potente seleção da Arábia Saudita, que por deveras tem tradição na bocha, porque lá todo mundo joga bocha, inclusive as mulheres que usam burca para esconder seus bigodes, jogam bocha porque lá não é permitido bocha para mulheres. E no Japão também há uma grande tradição no Bushido, que é a honra do jogador de bocha, e quando perde comete o harakiri. Enrola a bocha, e se ela rola, deixa ela rolar. O Japão dá o começo da partida, ele rola a bolinha chega ao encontro da outra bolinha e toca na bolinha esquerda que vai para lado direito e rola e parou. Cláudio Kisuga, o que você achou dessa jogada? Foi uma jogada interessante, porque enquanto um japonesinho ficava rolando a bolinha dentro do campo, o outro japonesinho já ficava catando o lixo fora do campo. Que coisa legal, né? Dá like, né? Compartilha, né? Inscreve no canal, né? Aqui, parente é livre e rosca é solta. Presta atenção. Esse vídeo foi gravado no dia 9 de dezembro de 2022, o dia que o Brasil perdeu para o timeco da Croácia por causa de um goleirinho de merda que a gente tem. O Alisson é um merda. Um goleiro que já entregou 2018 e agora entregou 2022. Alisson, vai se fuder, cara. Alô?
Só falar uma coisa. O palanque é livre e a rosca é solta. O Brasil perdeu nos penais para a Croácia. De Modric. Neymar nem bateu o pênalti. Aquele joelho de paçoca. Cláudio Kisuga, o que você achou da partida? Olha, sou velho, eu acho que essa partida tinha que ser impugnada, porque eles tinham um jogador alienígena, ele era o Uranovic, ele provavelmente é de Urano. Aí não pode, porque tem que ser naturalizado. Ô, Futinha, falar em seleção brasileira, né? Seleção brasileira é cultura brasileira, está enraizada em todas as regiões do país. A gente tem os seus times, né? Na região aí da nossa querida gaúcha, temos o Grenal, que dizem que é a maior rivalidade do Brasil. Nós aqui de São Paulo achamos Palmeiras e Corinthians, é o derby, o flamenguista Flamengo e Vasco, e assim por diante, né? Galo e Cruzeiro. E antigamente, todas essas torcidas, a gente se unia para torcer para a seleção, né? Era assim antes, né? Hoje não. O que aconteceu? Por conta da eleição, né, e por conta que alguns jogadores declararam voto no Bolsonaro, muita gente, mas muita gente mesmo, estava torcendo contra, né? Ou seja, hoje nem mesmo a seleção brasileira consegue unir o nosso povo. Viramos realmente, né, como no Romeu e Julieta, lá os Montecchios e os Capuletos, né? De um lado os petistas, do outro lado os bolsonaristas, né? A gente se odeia, né? Por exemplo, meu ídolo de criança, o Casagrande, deve estar feliz demais, né? Porque ele criou desafeto com toda a seleção, porque a maioria da seleção, pelo que eu entendi, votou no Bolsonaro, e ele pegou bronca dos caras e torceu mesmo, descaradamente contra ele, Juca Kfouri, e muitos dos meus amigos petistas, assim, 90%, torcer a favor do Brasil ser desclassificado, né? Sem pudor. Muitos deles ainda por cima torcem pela Argentina só pelo gosto de ver a gente mais irritada, né? Começa por aí, né? O negócio estranho, né? Como é que pode? Uma coisa que unia a todos nós, né? No mundo do futebol, né? Era aquela hora que você tinha um amigo São Paulino que o ano inteiro a gente era rival, né? E a gente virava do mesmo time. Era uma delícia a época da seleção. Mesma coisa com os palmeirenses, né? Eu tenho, como eu já falei para vocês, minha família é meio a meio, né? Metade corintiano, metade palmeirense. É aquela hora que a minha família inteira se unia para torcer pelo mesmo time. Até hoje, né? Na minha família a gente tem essa característica, né? Que só nessa hora, de em 4 anos, que tinha esse momento especial, que nós todos torcíamos juntos, né? Mas nem isso, acabou, assim, eu vi muita gente contente com a derrota, né? Muita gente feliz, né? E em relação ao técnico, você perguntou, né? E isso é uma coisa que me entristece, né? Eu vou fechar esse ponto. Isso me entristece demais, né? Porque acabou, não tem mais seleção brasileira, não tem mais torcer. Eu acho que deveria ser assim. O próximo técnico tem que pedir para os jogadores calarem a boca, não falarem nada dessa questão de para quem torce, quem não torce, etc e tal, né? E enfim, não dá mesmo para curtir o futebol nesse ponto. Então, falou, fiquem quietos, falem que vocês não vão torcer para ninguém, tipo, não vão votar em ninguém, né?
sejam absolutamente quietos e discretos nas suas posições, né? E vamos tentar unir, não sei se em 26, né? Ou se numa próxima Olimpíada, em 24, que tá aí, né? O Brasil pode ser tricampeão olímpico, né? O país inteiro torcendo, porque não dá para ter metade torcendo contra e metade a favor. Uma grande parte, assim, torceu contra a seleção. Porque o Neymar, como se o Neymar fosse ruim, né? Bom é você, né? Bom é você, garoto. O cara é ruim, o Neymar é muito ruim. Péssimo jogador, ele é só campeão de Libertadores, de Liga, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, mas bom é você. Ele é ruim, ele não presta para a seleção, ele é egoísta porque ele votou no Bolsonaro. Isso, boa, inteligente você. Ele não votou, não bateu primeiro porque, não sei o que lá. Enfim, ok. Mas aí é outro papo. Agora, em relação ao técnico, né? Você está falando de ser um técnico estrangeiro. Não importa para mim, Futinha. Eu acho que a gente pode colocar qualquer técnico. O importante é isso. É apaziguar os ânimos, cara. Entendeu? Foi por causa disso que o Brasil perdeu? Lógico que não. Foi porque, assim, tecnicamente, na minha cabeça, foi porque o Tite insistiu num goleiro que para mim é um goleiro muito bom de clube, mas não é um bom goleiro de seleção. Eu não acho o Alisson um bom goleiro. Eu acho ele muito, muito fraco tecnicamente, né? Para seleção. Muito ruim. Não gosto dele. Já é a segunda Copa que ele toma. Ele tomou nas duas eliminações. Foi 2-1 para a Bélgica e ontem um empate. 3 gols de que ele poderia ter pego. Foi muito mal nos pênaltis também, né? Não pega, ele não é um goleiro catador de pênalti, né? A gente poderia ter levado o Cássio, por exemplo, já que ele é corintiano e ninguém gosta do Corinthians, bota ele só para pegar pênalti, né? Aí ninguém fica nervoso, né? Só na hora de bater pênalti ele vai e entra para tentar pegar. Aí todo mundo ficava feliz, né? E é isso, né? Agora, em relação ao técnico, assim, tem que escolher um técnico. Não pode ser um ídolo de um clube como o Corinthians. Por quê? O Corinthians é odiado por todos, entendeu? Só quem gosta do Corinthians é o corintiano. E todo o povo, tira o corintiano, todo o povo odeia o Corinthians. E o Tite, ele é odiado por causa disso, né? Era como assim, você tem a obrigação de ser campeão. Não tem outra coisa. Ele fez um bom trabalho na seleção, né? Perdeu pouco, mas perdeu, né? Infelizmente nas horas que a gente mais precisava, em 2 quartas de finais, né? Na outra, a Bélgica era fraca e perdemos. E hoje nós perdemos para a Croácia, que também era fraca, no empate, no contra-ataque, que ele tinha pedido para os caras não subir. Paciência. Só que ele vai ser sempre estigmatizado porque ele é ídolo do Corinthians. Não pode ser assim. Você não pode botar um ídolo do Corinthians para ser técnico de seleção, porque nunca vai dar certo. Se ele fosse ídolo do Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, o Flamengo também, né? Porque, né? Não sei, mas outros caras. Com certeza, ele teria mais apoio da imprensa. A CBF tem que pensar nisso também, entendeu? A CBF tem que pensar nisso, ó. Esse cara é amigo, esse cara é ídolo, esse cara não é. E aí sim, ó, beleza, ó, eu vou ter um cara que a torcida gosta, a torcida tem uma afinidade, porque você começa a unir. A gente precisa chegar na Copa com energia positiva, independente se vai ganhar ou não. Não pode chegar fragmentado. Eu odeio o Tite é um babaca, o Tite é isso, o Tite é não sei o quê. Pô, cara, o Tite não. O erro do Tite foi isso, manter o Alisson. Isso foi o erro dele. Mas ele não estava em campo jogando, ele não pediu para os caras subir, né, lá pra frente. Se ele tivesse em campo, acho que ele teria feito a falta no contra-ataque dos caras, né, não ter deixado rolar, né, mas paciência, esse que eu penso sobre essa desclassificação. Agora vamos torcer para quem? Torcer para ninguém, né, porque se bobear ainda a Argentina ganha esse campeonato com o Messi e os caras vão tirar o sarro de nós pro resto da vida, mas paciência também, futebol é isso, né, a rivalidade é essa, né. Agora nós temos, eu vou torcer para Portugal, Marrocos, França, Inglaterra e qual que é outro time, né, que vai jogar contra a Croácia, tudo menos a Argentina, para ver se pelo menos não é a Argentina campeã, tá bom? Grande abraço.
eu tinha que dizer uma coisa, o que era mesmo? Ah, lembrei. Tá, falar uma coisa. Caboclo, que legal, né? A Copa para o Brasil acabou? Acabou? É o Modric, né? Croácia. Agora, eu precisava falar que esse negócio de torcer contra, né? É chato, né? Ser do contra. Sempre tem. Você sabe que Andarilho da Zona Leste, ele é do contra. Ele é do contra, ele torceu contra, ele torceu para que o Neymar quebrasse a perna, né? Aquele joelho de paçoca, na verdade. Que chato, né? Não pode, porque temos que todos estarmos juntos, né? Como é que diz aquela música? Como é que é? 90 milhões em ação pra frente do Brasil, sai da seleção. Essa é propaganda da ditadura. Como todo esquerdista fala, né? Propaganda da ditadura, né? Seleção de 70, né? Aí você vê em campo aquela seleção jogando de uma forma mágica, né? Aquele futebol arte, né? Então, tem que separar as coisas. Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu já estava desencantado com a seleção já desde a Copa da África, né? De 2010. Por causa de todos os escândalos de corrupção da CBF. Aquele Ricardo Teixeira, né? Aquela múmia do João Avelange, né? Aquele é toda uma turma de bandidos, né? Até teve um dirigente que ficou preso, né? Ficou preso na Europa, ele era do São Paulo, sabe? O meu clube que eu torço também. Só tem bandido também na diretoria, toda uma cambada de metido a besta, né? Tem lá também, tem uns nazistas lá dentro do São Paulo, né? Aquelas velhas de 90 anos que vai lá naquele conselho lá pra ficar discutindo bobagens, né? Que flor que vai colocar de decoração na piscina daquele clube lá no Morumbi, aquele bairro lá, aquela bosta daquele bairro. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Então eu já estava desencantado com a seleção. Eu só acompanhava clube, né? O São Paulo só cagava para a seleção, né? Mas torcer contra não, eu torci, foi um golaço do Neymar, foi um golaço, né? Torci, mas fazer o quê, né? Aí o Tite tirou o Militão, aí o cara foi lá e fez o gol, fazer o quê, né? Eu acho que é porque o Militão estava cansado, creio eu, né? E agora, vamos ao hino da seleção da França. Vamos pegar nossos inimigos, vamos cortar-lhes a cabeça, depois a gente urina em cima. Que legal, vamos estuprar todas as mulheres dos nossos inimigos. Vou matar, vou cortar o bucho, eu vou empalá-lo, colocá-lo na guilhotina. 1º de dezembro de 2022, mais precisamente 19h08, horário de Brasília. WYZ, frequência modulada 696 mole meadura megahertz. You're listening to the sounds of R&B entertainment. Caboclo, que legal. Precisa falar uma coisa. Sabe, teve
uns dias atrás, aí teve um áudio da nossa amiga Thaís, não é? Que está aqui no grupo Palanque Livre. Você sabe que Thaís, ela é professora de letras, não é? E como a nossa amiga comentarista Kelly também, não é? Elas estão ocupadíssimas porque tem que fazer o aluno passar de ano, né? Aí, esse áudio que teve da Thaís, né? Ali, quando começou o assunto em busca das verdades, né? Ela teceu elogios ao locutor que aqui nos fala, né? Dizendo que agora que eu sou avô, eu tenho sabedoria. Mais ou menos. Você sabe que eu me apego a uma jangada frágil, né? Que está num rio caudaloso, navegando pela superfície da mediocridade, né? Não sou tudo isso, não. Eu engano bem, tá? E dou meus pulinhos, na verdade. Porque, você vê bem, né? Existe aquela sabedoria oriental, né? Eu me lembro muito bem de Bruce Lee, né? Eu sou fã de Bruce Lee, né? É um chinês que dá uma porrada em todo mundo, né? Que legal, né? Aí ele deu porrada no Chuck Norris, né? O Bruce Lee encheu o Chuck Norris de porrada, né? Aí eu sou fã do Bruce Lee. Ele falava que a pessoa tem dois jeitos de olhar para um copo com água, né? Ele pode estar meio vazio ou ele pode estar meio cheio, né? Você sabe que também tem aqueles caras que faz livro de autoajuda, né? Aquele Og Mandino, né? Esses canastrões, né? Que falam essas coisas também, o pensamento positivo, né? O pensamento positivo. Vou falar disso no próximo áudio. Olha só, velho, a seleção da França é um belíssimo time, tem uns negrões gostosos, tem o Dembélé, tem o Koundé, tem o Mbappé, brinquedo de papel machê, e ainda por cima, no meio, eles têm o Rabiot, o Rabiot tá no meio, é por ali que começa a jogada. Desculpe te interromper, Claudio Kisuga, desculpa te interromper, mas eu estou aqui com Lionel Messi, vamos entrevistar Lionel Messi. Lionel Messi, por favor, o que usted puede hablar sobre el partido, que se puede hablar, usted es campeón del mundo, que puede hablar, Pero que sí, cabrón, pero que sí, Maradona es mejor que Pelé, Neymar, joelho de paçoca, gosto de paçoca com dulce de leche, é campeão do mundo, é tricampeone, Flávio, chupa, Flávio. Novo, você falou um negócio que é interessante, né? Luan de Santana tá vivo, enquanto o Pelé já morreu. Mas acho que tudo tem seu tempo, irmão. Eu não tenho nada contra, assim. Eu não gosto da música do Luan de Santana, nem a música desses sertanejos, né? Que são mais jovens. Eu não sou muito fã, mas a gente tem que torcer para que eles deem certo mesmo, né, cara?
Ó, o Luan de Santana deve ter várias agendas de show. Um show de um cara desse sempre a renda, além dele ganhar muita grana, obviamente, que é o principal, mas muito músico ganha grana, muita pessoa que é o hold ganha grana, o cara que vende a coxinha na esquina do lugar onde ele vai tocar ganha grana, ou seja, é uma cadeia de pessoas que acabam com um sucesso tão tremendo igual esse garoto tem, que várias pessoas acabam ganhando dinheiro. É o cara que faz aquela camisetinha pirata para vender no dia do show, enfim, a mulher que vende a coxinha na esquina ali e tal, o rapaz que vende uma cervejinha na fila do show do cara. Mas assim, a gente até brinca, né? A gente brinca isso desde o tempo da Veget, né? Lembra? Pô, o Cazuza morreu e o sei lá quem da época lá, o cara grosso da época lá tá vivo, caralho, né? Esse cara não vai embora. Mas é engraçado, né? Que assim, esses caras mais... que as músicas deles a gente não gosta tanto, eles sobrevivem mais. Acho que é verdade, né, cara? É foda, né? Poxa, imagina o Renato Russo vivo ainda hoje, né? Mas... paciência, acho que cada um tem a sua missão. O Pelé teve uma missão linda, né? O grande embaixador do Brasil. Teve seus erros fora de campo? Teve. Quem não os tem? Né? As pessoas são muito assim, né? Eu sou cristão. Mas esquecem que uma das passagens mais bonitas dele é o famoso atire a primeira pedra, quem nunca pecou, né? Um negócio mais ou menos assim. E eu vejo nisso, cara, uma grande missão do Pelé, um grande embaixador do nosso país. Eu conheço gente que não conhece Michael Jackson, não conhece Beatles, mas conhece o Pelé, cara. É um negócio muito louco. O Pelé é um cara... Eu nunca viajei para o exterior, só fui para Argentina uma vez, nunca fui assim, tipo, para um país, né? Tem gente que viaja para a Europa, ou tipo igual a sua menina viajou para o Canadá. Pode perguntar quem é o grande nome brasileiro. O Pelé, incrível, né? E o mais que isso, o Pelé é o sinônimo de excelência, né? Por exemplo, o fulano de tal, é o Pelé da arquitetura, é o Pelé da engenharia, é o Pelé do vôlei. É impressionante, né? Como ele, através do trabalho e do suor dele, conseguiu transformar o seu apelido em sinônimo de excelência. É impressionante. Um homem negro, um homem pobre, que de origens humildes conquistou o mundo graças ao seu talento extraterreno, né? Tão impressionante, né? As pessoas acham que ele nem é daqui, né? Que ele era um ET. Fantástico. Grande Pelé, que Deus o tenha. E que o Luan de Santana continue muitos anos aí fazendo sucesso, ganhando sua grana. E cada um na sua missão. E vai Corinthians. Pra falar uma coisa, eu estava me lembrando de quando era jovem, não é? Porque agora eu sou um ancião, não é? Sou vovô, não é? Sou sábio, Então, eu estava me lembrando de quando era jovem e odiava ficar sozinho. Eu não gostava de mim, sabe? Eu não gostava de mim, era muito chato ficar comigo mesmo, sabe? Era desagradável, não tinha papo comigo mesmo, sabe? Ficava aquele silêncio constrangedor, eu não gostava. E tinha um medo desgraçado da morte. Eu tinha pensamentos assim, obscuros, né? Eu escrevia poesias assim, falando da morte, assim, né? Quem ler o meu primeiro livro, o poema Asquerosos, né? Poderá perceber, né? Nesse livro tem poesias assim, né? Vale da depressão, né? Que eu falo assim da morte, assim, né? Foi bem na época que um grande amigo meu, né, tinha partido para outra dimensão, não é? Então eu estava deprimido e tinha medo da morte. Eu tinha medo da morte. Aí eu ficava falando assim, eu não quero morrer sozinho. Eu não quero morrer sozinho. Eu preciso arrumar uma esposa, filhos.
Família, eu quero ser que nem papai e mamãe, que constituíram uma família. Aí o tempo foi passando, e eu dei uma lida em Epicteto, Epicteto. E quem era Epicteto? Eu conto isso no próximo áudio. O palanque é livre e a rosca é solta. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo, porém inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você, não vivida, por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha. Você sabe que o medo é a antecipação de fatos que ainda não aconteceram, não é? O medo está dentro de você, não é? O medo está na ideia, né? A ideia que causa medo, não é? Você pensa, mas claro que não, o medo está no mundo, né? Nas coisas medonhas, né? Quem tem aracnofobia tem medo de aranha, o medo está na aranha, né? Aquelas aranhas gigantes, né? De 10 metros de altura, né? Que tem no Himalaia, por exemplo. Eu me lembro bem quando eu fazia caça, né? no Himalaia, né? Que eu ia caçar gnus, né? Gnus alpinos, então tinha medo é a antecipação de algo que ainda não aconteceu, não é? Porque você pensa, eu vou morrer sozinho. É lógico, todo mundo morre sozinho. Ninguém chama, vamos morrer junto. Que nem aqueles velhinhos do Titanic que ficam na cama de braços dados, né? Nem eles, porque algum teve assim, um espaçamento de microsegundos entre uma morte e outra, não é verdade? Aí o que Epicteto falava? Epicteto é curioso porque ele era escravo, analfabeto, e filósofo. O cara era filósofo. Ele dava aula lá em Roma. Acho que Marco Aurélio foi aluno de Epicteto, se eu não me engano. Aí Epicteto falava, pra que ter medo da morte? Sabe por quê? Essa é bobagem, mané. Porque quando a morte chegar para você já não estará mais aqui. Que legal, né? Que legal. Aí, agora eu posso morrer em paz, porque eu tive uma vida repleta de felicidade, tenho uma filha maravilhosa e agora tenho uma netinha, né? Que legal, né? E quem tem netinha é sábio. Ainda mais a netinha que é a The Chosen One, né? A escolhida que irá libertar o mundo da The Matrix, né? The Matrix será aniquilada pela Julia. Palanque
falar uma coisa. Você sabe que se você elege o prazer como grande valor existencial, as pessoas lhe chamam de pervertido, na verdade, de lascivo, não é? Mas você sabe que existia um filósofo na época de Sócrates, não é? E você sabe que ser filósofo na época de Sócrates não devia ser fácil, não é? Porque Sócrates é o peso pesado da filosofia, não é? Aristipo era precursor do hedonismo, né? A hedonia significa culto ao prazer. Mas não se trata de ter prazer a qualquer custo, não. Veja bem, Aristipo veio antes de Epicuro, né? Já falei aqui de Epicuro em outras gravações, não é? E Aristipo propõe a busca de um prazer, né? Para Epicuro, o prazer é a ausência da dor, a ausência dos afetos negativos que o mundo lhe propõe, né? Já para Aristipo, ele dizia que você jamais deve perder a sua autonomia pelo prazer, não é? Jamais, né? Você tem que ser soberano das suas ações, não é? Ou seja, não seja escravo dos desejos. Prazer não é vício. Você fica aí pedindo liberdade, não é? Fica pedindo liberdade, mas é escravo dos próprios desejos, né? Que olha só que coisa, né? Para Aristipo, precisa haver soberania da sua essência sobre o capital. O capital se faz necessário para a subsistência e para créditos no jogo do poder, mas não devia escravizar, não é verdade? Porque o poder também escraviza, sabia? O sujeito é escravo do poder, não é? Para ter poder ele também se torna um escravo, não é? Imagine o seguinte cenário fictício. Você está numa nau à deriva, prestes a naufragar, devido ao peso excessivo dos baús de tesouro que você carrega. A lucidez pede que você jogue ao mar toda a riqueza, não é verdade? O capital não vale mais que a essência da vida. Aristipo dizia que não é relevante ser flagrado entrando num bordel, mas sim é importantíssimo saber sair do bordel, não é verdade? O controle dos apetites do corpo e dos anseios da alma, é isso que ele dizia, né? Perguntaram para ele, né, se ele preferia ser senhor ou ser escravo. Isso daí implicaria numa emboscada dualista, né, entre mandar ou obedecer, né? E aí o Aristipo falou assim: me inclua fora dessa. Que legal. Olá, Futa. Olá, amigos do Palanque Livre. Olá, minha querida amiga gaúcha. Bate. Marcelo Bodes. Andari. A pedidos do meu amigo Alexandre Futatsui, vou falar um pouco sobre o livro A Taberna Ambulante, né? Que, lógico, dentro... Eu sou apenas um leitor, né? A gente é só isso, né? Então não tem nenhuma coisa muito técnica, muito específica sobre narração, sobre não sei o quê, porque eu não estudei esse tipo de coisa, não estudei letras, né? É só pelo prazer puro de quem gosta de ler. O que eu posso dizer do livro é que, assim, o livro Taberna Ambulante foi escrito no começo do século XX
pelo Gilbert Chesterton, né? E o que trata o livro, né? Por que Taberna Ambulante? Porque ele aborda um tema, né? Um tema que é o seguinte, né? Existe os heróis e os vilões, né? O herói, como vocês podem imaginar, que o Chesterton era muito admirador de uma boa cerveja, né? Vejam foto deles, ele não era gordinho à toa, muito bonachão, né? Muito divertido, era um cara que tinha um bom humor, que a gente pode perceber pelo livro, né? Ele conta a história de um Lord Ivywood, que, influenciado pelo muçulmano, né? Pelo islamismo e pelo Oriente, vamos dizer assim, ele acha que a cultura deles, a cultura da Inglaterra, ou a cultura ocidental, vamos dizer assim, é assim, um lixo. Ele resolve acordar num belo dia e em cima desta cultura oriental, ele coloca uma lei que é proibido você ter tabernas na Inglaterra. Ora, amigos, imaginem a lei seca num dos lugares onde a gente mais bebe no mundo, né? E não é só isso, né? O que o Chesterton, nesse momento, ele quer dizer? Pô, quer dizer, como é que é assim? Eu tenho a minha cultura ocidental. Por que eu sou obrigado, por influência de uma cultura que não é minha, mudar os meus hábitos? Por quê? As tabernas não são apenas um local de bebida, igual é hoje. Hoje, por causa da música alta e por causa desse momento que nós estamos vivendo no século XXI, de muito barulho, né, e de pouco diálogo, diferente disso, naquela época, os ingleses se reuniam para conversar sobre o dia, né? O que aconteceu e na sua casa, na comunidade onde eles moravam, né? E a taberna era, além de um lugar para você refrescar, né, a mente após um árduo trabalho, né, que não era fácil, não eram fáceis as condições dos seus trabalhadores da época, inclusive ele aborda isso no livro também, né, da pobreza do inglês, né? Ele é um cara que, apesar de ser muito usado pelos conservadores, né, por conta da sua forte ligação com a cultura cristã, ele é muito usado. Pode ver que muito bolsonarista usa uma frase dele ou outra, né? Mas no fundo ele era um cara que sim, ele estava preocupado e inclusive em alguns momentos deste livro ele critica o capitalista exagerado, né? Que ele só pensa em dinheiro e etc e tal, né? E via nessa questão da taberna ser proibida, um dos caras mais ricos por conta disso, que se enriqueceram, um químico na história, químico entre aspas, tá? Porque ele vendia vários e vários produtos para as pessoas que tinham muita grana, só que no fundo aqueles produtos eram o que? Adivinha? O uísque. Aí ele colocava uma fórmula lá, como se estivesse vendendo, ele é boticário, né? Como se estivesse vendendo alguma coisa realmente de remédio, uma prescrição médica, alguma coisa assim, mas era vinho, era uísque, né? Só que ele botava um outro nome, né? E olha, sabe quem que gostava muito desse cara? Adivinhou? O próprio Lord Ivywood. E ele conta isso com todo um bom humor no livro, né? E existe uma mulher na história também, né? Uma das protagonistas da parte dos mocinhos, né? Existe uma protagonista na história que ela também comenta muito a respeito de como as mulheres são tratadas nessa parte do mundo, né? E ela também é contra, né, a maneira como são abordadas os direitos das meninas, né? De você não poder ter direito, não poder ter voz, de você viver sob um harém, aquela coisa toda. Em vários momentos do livro ele também pega essa menina e ela é pensada, né, no livro para discutir essas questões das regiões e das religiões orientais. Ele trata também do budismo a passant, assim, mas ele não fala mal, ele meio que exclui o budismo desse lance dos direitos e não direitos, mas é muito pouco, mas o foco mais é sobre justamente o islamismo na Inglaterra naquela época. E veja só, até hoje eles sofrem com isso, né? Eles têm muito muçulmano lá, tem até prefeito de Londres, é muçulmano, e eles estão sofrendo até hoje essa questão de, os caras nunca nasceram aqui e querem impor a cultura deles aqui. Ou seja, é uma espécie de profecia
do que ia rolar, né? Lá aqui no futuro, né? Essa parte. Ok. E o que acontece, né? Por que a taberna ambulante, né? Voltando para a taberna ambulante. O principal cara desse, que é o Humphrey, que é um dos donos da taberna, né? Que é o velho navio. Ele encontra um personagem que é tipo um ex-máquina, né? Aparece no começo como uma fórmula mágica, que é um cara forte que arranca até árvore na mão, porque ele cria esse personagem justamente para justificar o fato que ele carrega um barril de rum e um pedaço de queijo por toda a Inglaterra. E ele ia vendendo esse pedaço de queijo e o rum. E inclusive ele até aborda a lenda de como nasce o rum. Vocês leem aí, baixam um PDF, vocês vão gostar de saber o rum, o vinho dos marinheiros. Não sabia disso. Ele explica essa lenda aí. E aí, voltando nisso, eles vão andando e eles vão abordando em vários locais, né? Este absurdo. Que absurdo? Que é essa proibição, né? De você não permitir que justamente o inglês possa tomar sua cerveja, possa tomar seu rum, possa usufruir da sua liberdade de ser, que é a liberdade de tomar uma sua cervejinha, tal, em nome de uma moral, de uma religião que não é nascida naquele local e que tá bom, lá, beleza, é respeitada lá nas terras deles, pô, beleza, lá é lá, né? Aqui não. Aqui, né, eu digo na Inglaterra, deixa a gente, né? E aí, né, você entra muito nessa história, né, de por que uma religião ou uma cultura tem que influenciar em outra que não tem nada a ver com a sua, né? E aí, mais que isso, eu acho que também aborda a questão de como é tirano, né, como é tirânico essa relação, né, de um deputado, né, de um lorde, né, lá que ele tem outro nome, não é congresso que ele chama, como é que é o nome? Acho que é casa do parlamento, uma coisa assim, da casa lá onde os ingleses têm o congresso deles, né? Ou seja, você fica na mão de pouquíssimas pessoas e com quais intenções? E aí volta para hoje, né? Com quais intenções que as leis são feitas hoje? Qual é a intenção de A ou de B, de um deputado A ou de um senador B, mesmo no Brasil e em qualquer lugar do mundo, de colocar uma lei fazendo uma proibição A, uma proibição B? Ele está protegendo quem? Ele está defendendo o quê? O cara acorda com a ideia, não, eu acho que o povo brasileiro não pode mais beber. Imagina, o povo brasileiro não pode mais beber porque os evangélicos eles têm esse costume, né, de não beberem. Então ninguém pode mais beber, porque uma parte da população não bebe, todos nós que somos não somos abstêmios, nós vamos ter que obedecer os caras. Por quê? Porque na cabeça deles existe um Deus que proíbe você de beber. Ué, se você não quer beber, não bebe. Isso aí é cada um. Se você tem esse tipo de crença, pô, te respeito, mas respeite a minha também, né? E é isso que ele aborda, né? E ele aborda, né, agora voltando um pouco ao conservadorismo, né, que é um lance que ele sempre abordou na vida dele inteira. E ele fala sobre isso. O verdadeiro conservadorismo não tem nada a ver com a extrema direita, porque ele prega a prudência, conservar. É isso, o conservadorismo quer o quê? Ele quer conservar o que funciona e reformar vagarosamente o que não funciona, né? Você não vai reformar a sua casa derrubando as paredes, né? Pô, isso aqui, você vai dar uma pintadinha ali. Pô, preciso derrubar essa parede, então vou fazer uma engenharia aqui para que eu derrube essa parede, mas não derrube a casa. É assim que funciona o conservadorismo. O conservadorismo é aquele que o conservador de verdade, ele prega a prudência, ele prega o diálogo, ele prega a gente não só olhar para o futuro e ficar inventando soluções mágicas nas quais a gente sem pensar e queira obrigar todos a obedecer estritamente aquilo, nos transformando em máquinas. Não, você tem, por exemplo, eu vou fazer uma coisa que nós vivemos, né? Quando a gente era moleque, eu tinha 50, a gente é mais ou menos da mesma idade, nós todos aqui. Quando a gente tinha 50 e poucos anos,
desculpa, quando a gente tinha 10, 12 anos, o relacionamento entre gays era um negócio que a sociedade brasileira em geral torcia o nariz, né? Vocês lembram, né? E o que aconteceu hoje, pouco tempo depois, né, em termos de cultura, né, 40 anos depois, 30 anos depois, pô, cara, hoje nós já aceitamos mais, o brasileiro já é mais aberto a isso, né? Nós já estamos implementando nas nossas leis que essas pessoas têm os seus direitos como todos os demais, né? Ou seja, não é uma reforma, uma revolução, é uma adaptação, porque outra coisa que os conservadores pregam você não pode deixar um sistema rígido, porque o sistema rígido sem flexão, sem flexibilidade, ele implode, ele explode, né? Você deve ter ido para estádio no Morumbi, com certeza você já deve ter ido ao Morumbi, e você percebeu que quando a torcida pula, o estádio balança. Pô, se até o concreto é flexível, imagina a nossa sociedade, ela tem que ser também, né? Enfim, o livro trata disso, né? Mas, cara, eu falando, é uma porcaria. É legal ler o livro porque tem muito bom humor, tem muitas boas passagens. Ele é muito acusado por causa desse livro a defender, fazer apologia ao álcool, porque tem várias passagens divertidas que ele fala a respeito de bebida, né? Tipo, pô, né? Que eu não vou contar que perderá a graça totalmente se você um dia se interessar para ler. Mas leia, cara. Esse cara é muito interessante. Eu fiquei tão interessado na obra dele, né? Que eu vou ver se eu me dou uma mergulhadinha. Parece que existem outros livros que também são bem legais, que as pessoas comentam na internet. O Homem que era Quinta-feira, por exemplo. O que está tudo errado nesse mundo, né? Que era outro livro dele também. E que eu vou, assim, mergulhar, que realmente eu gostei bastante desse, e aposto que as outras obras devem ser bem legais também, tá bom? E vamos que vamos. Abraço! A alegoria do porco-espinho é uma metáfora usada pelo filósofo Schopenhauer para se referir às dificuldades de convívio entre os seres humanos. Os porcos-espinho buscavam se proteger do inverno no calor da companhia um dos outros, mas com a proximidade, os espinhos machucavam. Diante da dor, eles se afastavam. Só que com o aumento do frio, os animais voltavam a se juntar e novamente se machucavam. Isolados, o frio os ameaçava de extinção. Juntos, os espinhos os machucavam. Então, qual é a distância entre os seres humanos para o convívio? Para o perfeito convívio, não é verdade? Né? Que não cause uma solidão extrema que machuque, mas que também não seja um fardo a companhia. Quando eu andava pela América do Sul, eu passei pela Argentina. E me fez lembrar de uma canção do cancioneiro argentino. É mais ou menos assim. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e que a América do Sul, por força deste destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues. Feliz Ano Novo, Palanques! Feliz Ano Novo! Muita paz e muita saúde! Avante, Palanque!